Alô, amigos, vamos falar de Ceará e Fortaleza? Para começar este assunto, devo dizer que tem jogos que dificultam a vida do comentarista, porque ele precisa tirar um bocado daqui, um bocado dali, para preencher um mapa. Quer dizer, partidas cheias de incompletudes. Para começar este assunto, esse jogo do 1-1 foi inferior ao jogo do 0-0 pelo campeonato estadual. O Ceará foi melhor no primeiro tempo, porque tem uma defesa sólida, um meio-campo onde Fabinho tem jogado muito, porque ele é o jogador que sai para quebrar a marcação, e para, principalmente, nas jogadas tentadas com o Roger, no papel do goleador. A agonia desse rapaz é um negócio muito sério. A gente chega até a ter pena, a ter dó. Mas o time do Ceará, antes de marcar através do Felipe Bachola, avisou que ia chegar ao gol. Na conta do Roger, um dos gols, Samuel meteu uma bola na trave. Enquanto que o Fortaleza apareceu com Ederson como meio de ligação, depois dos dois volantes, que atualmente jogam, né? O Paulo Roberto, que saiu, sentiu-se mal, e o Felipe. Não entendi aquela função de pêndulo entre os volantes e o ataque do time do Fortaleza, do Edson, que fez o gol no segundo tempo, mas não jogou absolutamente nada. O grande nome é Edinho. O Edinho é o jogador que cai pela direita ou pela esquerda, tenta resolver todos os problemas do Fortaleza. Esse Júnior Santos, com a velha mania de perder gols, ou com a nova mania de perder gols, né? Que ele andou fazendo alguns. E Oswaldo é o tipo de jogador que dá pequenas colaborações. Então o Ceará fez 1-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Lisca disse que não mandou recuar o time. O Fortaleza é que adiantou suas linhas. E começou o Fortaleza no segundo tempo para cima, o Júnior Santos perdeu um gol, daqueles que nem a vovó perderia, e acabou marcando com Ederson, de cabeça no cruzamento de Oswaldo. Oswaldo acreditou numa jogada e achei que a defesa do Ceará não levou muito em consideração. Foi um certo desdém pela jogada, deixou o Oswaldo ir da linha de fundo, dominar, ajeitar, cruzar para o gol. Faltou, evidentemente, que perna na segunda etapa, porque o Fortaleza, depois de empatar o jogo, ele não foi muito consistente na reação. É como se ele sossegasse o facho. E o time do Ceará também não conseguiu produzir o futebol que ele apresentou no primeiro tempo da partida. Nem com as modificações. O Wesley anda realmente numa fase ainda muito difícil, fisicamente falando, nos parece. Segundo tempo, realmente, foi muito pobre. E para completar uma confusão que começa com uma expulsão do Leandro Carvalho e depois vem o Derlei que cria outro tipo de confusão e eles acabaram inodoando o jogo no segundo tempo de partida sem razão. Então achei que faltou mesmo foi aquilo que os jogadores estão reclamando. Perna. A perna anda pesando. O Ceará com razão porque pegou no meio de semana uma parada indigesta, né? Com muita chuva. No estádio Castelão, os senhores se lembram do compromisso diante do Corinthians. Fortaleza nem tanto. Mas vamos lá. Carleto, uma discreta atuação, meteu uma bola para o Roger perder o gol. Samuel foi o melhor do time do Ceará. Não se discute o meio de zaga, que é firme, com Luiz Otávio e Valdo. E no meio-campo, o Juninho Baiano está ficando mais para o Fabinho cair, principalmente naquela jogada pelo lado direito. Ele tem sido um jogador muito eficiente nesse aspecto. Esse jogador, Roger, até chega nas jogadas com condições de marcar. Recebeu 2 passes para marcar. Mas eu vou te contar, é uma ziquezira, ou falta de habilidade, ou de equilíbrio, seja lá o que for. O fato é que ele não está bem. E o Ceará já está preocupado com isso. No Fortaleza, aquela questão dos bocados, né? O time entra com 2 jogadores abertos, um centroavante. Oswaldo tem dado pequenas contribuições. Fez a jogada do gol. Mesmo trocando de posição, não foi bem. A responsabilidade está sobre o jogador Edinho. O Araruna me pareceu muito burocrático. É um primeiro jogo, a gente tem que entender. E Carlinhos ainda foi o melhor ali no sistema defensivo. Por quê? Porque, no meu modo de ver, ele anulou as investidas do Leandro Carvalho. Matou a jogada e ainda saiu para o apoio. No meio-campo, bela partida, eu gostei do Felipe. Fez um lançamento espetacular
para que o Edinho fizesse o gol, ele se atrapalhou logo no primeiro minuto de jogo. Mas o Paulo Roberto ficou devendo. O Derlei entrou e fez aquela confusão danada. E o Dodô entrou no segundo tempo, ele que é meia com a condição de volante para iniciar a jogada. Saiu-se satisfatoriamente. Então, os senhores percebam que o jogo ele precisa realmente reunir esses bocados. Você extrai bocados de um jogador, de outro, bocados de um time no primeiro tempo, bocados do outro no segundo, para completar, como eu disse, o mapa dessa questão toda. Não foi um bom jogo e me parece que o Ceará no primeiro tempo teve condições até de conquistar um resultado mais folgado. E na segunda etapa ele veio chutar uma bola aos 28 minutos através de Leandro Carvalho, que foi a única coisa que ele fez. Então foi um clássico do meu ponto de vista que deixou a desejar. E que vai, naturalmente, mostrando as necessidades que os times têm. A primeira delas, ter uma condição física realmente para aguentar o Rojão. O Ceará parece que não tem muita queixa nesse sentido. Mas o fato é que a partida podia ter sido melhor. Pelo menos, né, na mesma linha daquela do 0-0. Se lembram, senhores? É o que se pode dizer do clássico Fortaleza 1, Ceará 1. Era isso que eu tinha para dizer.